primeiro agradecer o convite, agradecer ao presidente da Federação, pela lembrança, sempre que o nome foi incluído aí nessa lista de sua iniciativa, obrigado. Parabenizar a CAARG, a pessoa do governo, pela iniciativa, dizer que foi muito bom ouvir o lance, ouvir a Federação das Torcidas. Agora eu nem ficava ouvindo o Wagner Menezes a tarde inteira, porque realmente foi muito bom. E o tema que me cabe hoje, que é a economia do futebol, ontem, hoje e amanhã, que é muito amplo, aliás, infelizmente em 20 minutos eu não consigo resumir o que eu gostaria de dizer, mas eu queria começar com um exemplo do Vasco, enquanto ele termina ali o ajuste no áudio. Muita gente fala que falta dinheiro no futebol. Não é verdade. O problema não é dinheiro, o problema é gestão. E eu vou dar um exemplo cabal de que o problema é de gestão, porque em 1926, quando não havia rádio, quando não havia televisão pagando cotas milionárias, quando o futebol recentemente se tornava um esporte popular, porque o esporte popular até os anos 1910 era o Remo, não por acaso o Vasco é clube de regatas, o Botafogo é clube de regatas, o Flamengo é clube de regatas. Um grupo de portugueses se reuniu, se cotizou, comprou o terreno em São Januário e construiu um estádio com recursos próprios, sem a ajuda de ninguém. Um estádio que, à época, já era o maior estádio da América Latina, que até hoje serve aos Jogos do Vasco, com algumas poucas modificações, que foi o maior estádio do Rio de Janeiro, até que o Estado, com os nossos impostos, resolveu construir o Maracanã para a Copa do Mundo de 1950. E a construção de São Januário, em 1926, além de mostrar que o problema do futebol não é dinheiro, é gestão, também nos coloca a seguinte reflexão. Se em 10 meses, eu vou repetir, São Januário foi construído em 10 meses, o maior estádio da América Latina, em 1926, construído em 10 meses com recursos próprios. O que impede os clubes do Rio de Janeiro hoje de terem o seu próprio estádio e de terem o seu centro de treinamento, de ter uma melhor estrutura, com tanto dinheiro circulando pelo futebol? Então fica aí a pergunta como exemplo de 1926, que mostra claramente que quando há gestão, quando há empreendedorismo, quando há organização, quando há seriedade, por que não quando há profissionalismo, porque eu não posso deixar de ressaltar o profissionalismo desses portugueses amadores que em 1926 conseguiram com recursos próprios, com esforço próprio, construir o maior estádio da América Latina. Eu repito, foi o maior estádio do Rio de Janeiro, até que nós, com os nossos impostos, construímos o Maracanã para a Copa de 1950, que até hoje não ficou pronto, porque a cada ciclo aí esportivo nós temos uma obra, uma reforma, e já dizem por aí até que é capaz de haver uma reforma para sediar, para receber as Olimpíadas, a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Enfim, nós então com essa reflexão gostaríamos de iniciar esse painel. E agora vamos falar um pouco dos números do futebol hoje, se o áudio aqui permite. O futebol brasileiro, essa mina de ouro pode ser mais bem estudada. Como melhorar o faturamento e estruturas que atuam o calendário de times grandes e pequenos do país? Os especialistas e dirigentes respondem. 5 títulos mundiais, celeiro de grandes jogadores e um dos campeonatos mais disputados do mundo. O futebol brasileiro é grande, todo mundo sabe, mas qual o seu tamanho exato? Pode ser ridículo? Não. A resposta é objetiva. Movimento por ano, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, mais de 370 mil pessoas vivem no futebol em empregos formais. Só os 783 clubes profissionais do país empregam mais de 30 mil e geram mais de 2 bilhões de reais por ano. Hoje, na primeira divisão do Carioca, o Bangu é um dos 683 clubes que jogam menos do que precisam. Ano passado, foram apenas 35 partidas, o que afeta a arrecadação e a geração de empregos. O clube sonha com novos campeonatos para o seu calendário. Pode ser.
aumentar, não sei se a CBF interessa, aumentar a Série C, ou ela fazer uma Série D com menos clubes, criando uma Série E e dando subsídio para essa Série D. Então você passaria a ter algumas divisões com 20, 25, no máximo 30, que seriam divisões menores, né, com menos clubes, mas você criaria uma outra, mais uma categoria, que seria a Série E. O mesmo vale para o Rio Branco, de Paranaguá, da primeira divisão do Campeonato Paranaense. Todo ano, a partir de abril, ninguém sabe o que vai acontecer aqui. Vamos procurar organizar para que a gente possa fazer calendário esse ano ainda, que seria uma Série D. Se a gente não tiver, infelizmente, a gente tem que desmanchar, porque não tem como manter a folha salarial da equipe. Pela nossa estimativa, o Brasil deixa de gerar quase 600 milhões de reais por ano com essa atrofia na base da pirâmide. São mais de 25 mil empregos que poderiam ser gerados se esses 683 clubes tivessem uma temporada média de 9 vezes por ano, ao invés da temporada média de 4 meses e meio por ano. O topo da pirâmide, ou seja, os principais clubes do Brasil, vivem o problema inverso. O calendário apertado praticamente acabou com a possibilidade de excursões ao exterior, muito comuns até o início da década de 90. Jogar lá fora significa dividendos financeiros e de imagem. Quem não é visto, não é lembrado. Enquanto clubes estrangeiros vendem suas marcas no Brasil, os clubes brasileiros não conseguem vender as suas marcas lá fora. Hoje é a globalização de mão única. Hoje você tem muita dificuldade de realizar uma pré-temporada, que é uma demanda que existe, é interessante para os grandes clubes, até porque isso propicia a abertura de novos mercados, e normalmente você está premido pelo início da temporada e dificilmente você consegue um ajuste nesse sentido. De acordo com um estudo da FGV, o equilíbrio do calendário seria fundamental para elevar o produto interno do nosso futebol, dos 11 bilhões atuais para 62 bilhões de reais. Assim, ele poderia concorrer com os principais mercados internacionais, mas com um diferencial importante: a tradição das vitórias, que ainda não tem preço. Bom, a primeira reflexão que vem daí é sobre o calendário. E por que sobre o calendário? Porque clube não tem produto. Todo produto de clube deriva da competição. É a competição que gira a economia do futebol. Aliás, talvez seja o único mercado onde o monopólio é impossível. Porque em qualquer mercado, a sua empresa ter um monopólio significa que o seu único limitador de preço é o poder de compra do consumidor. Você não tem nenhum substituto a preços mais competitivos capaz de levar o seu consumidor de você. No futebol não. Ninguém vai ver só o Flamengo, ninguém vai ver só o Vasco, ninguém vai ver só o Fluminense. Você vai ver a competição. E quanto mais equilibrada for essa competição, quanto mais atraente ela for, mais rentável ela será, e também mais rentável ela será para todos os outros produtos dos clubes. As camisas dos clubes são muito mais vendidas perto das decisões, quando os clubes vão bem. Por quê? Porque elas estão relacionadas à competição. E eu vejo aqui, vou fazer um parênteses, desse movimento, consenso dos jogadores que finalmente resolveram participar de alguma coisa, porque até então foram omissos total e completamente, inclusive nos próprios sindicatos, né? Eles nunca se fizeram representar, nunca participaram, quer dizer, nunca houve realmente um tipo de união entre os jogadores, e que agora nós temos visto aí, eles parecem que têm conversado mais e se preocupado mais com as questões coletivas. Mas o fato é que eles estão preocupados simplesmente com a ponta do iceberg, que não resolve o problema do futebol brasileiro. Pelo contrário, representa uma tendência que não é só brasileira, que é mundial, de concentração de receita em poucos clubes no mundo inteiro. É assim que a gente vê na Europa o efeito da Champions League, que cada vez mais concentra recursos em poucos clubes, inclusive criando um desequilíbrio na base daquela pirâmide da organização do futebol europeu, que são os campeonatos nacionais, que acabam
não só concentrando as receitas dos clubes como a Espanha, Barcelona e Real Madrid, mas dão a esses clubes as receitas da Champions League, porque o caixa é único. Quando o dinheiro entra no cofre do clube, seja da Champions League, seja da primeira divisão, ele reforça o clube em todas as competições que ele participa. Então, ao dizer que o viés de concentração da televisão na primeira divisão da Espanha é o que leva Real Madrid e Barcelona a serem tão distantes, né, a serem tão longe dos demais, é ignorar que a maior parte das receitas dele também vem da Champions League. Que os outros sequer conseguem chegar, aliás, que tem um modelo de classificação que não leva em consideração somente o resultado naquela competição. Você tem uma série de variáveis para classificar um time à Champions League, porque a UEFA quer defender a atratividade da sua competição. Não é como aqui, por exemplo, o Vasco está em último lugar, ele cai e pronto. Não é por aí. Na Champions League você pode não ter ido bem, mas no ano seguinte você estará lá, por quê? Porque você leva em consideração o resultado dos últimos 3 anos, o resultado das competições locais, o resultado de um monte de coisa, que aí realmente é muito difícil que um clube que tem um poder de investimento maior não tenha ido bem nos outros. Então você tem um delta de cálculo que leva em consideração muito mais do que simplesmente uma temporada ruim que um clube possa ter, enfim, para cair. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o fato é que a UEFA tem essa preocupação em razão da questão econômica. Quando um clube sai da primeira divisão do porte do Vasco, por exemplo, você deixa de contar com a torcida daquele clube no seu campeonato, no seu calendário. Mas quando eu digo que os atletas estão olhando só para o topo da pirâmide, é porque o verdadeiro problema do calendário do futebol brasileiro está na base da pirâmide, está no que o Bambu relatou e no que 683 clubes de futebol desse país relatam. E aí, não é o Rio de Janeiro, a Federação do Rio, a Federação de São Paulo, é a Federação do Acre, a Federação de Roraima, a Federação do Mato Grosso do Sul, que não tem condições de bancar, de fomentar uma competição o ano inteiro, que talvez seja a única solução para garantir a atividade o ano inteiro para esses clubes. Quando o presidente do Bambu fala na CBF, no Série B, no Série C, na verdade, isso é porque a CBF, ela, nos últimos 30 anos, ela se consolidou como uma entidade e pujante. A gente estava comentando aqui, olha, de 2008 para cá, ela dobrou a quantidade de patrocínios. Ela tinha 107 milhões em 2008, hoje vai fechar 240 milhões. Sem contar televisão, renda, jogos amistosos. Uma entidade que, poxa, não paga salário de atleta. Então, se você comparar a receita anual da CBF com a de qualquer clube do Brasil, o Corinthians, talvez com 300 e tantos milhões, a receita da CBF é muito maior do que a do Corinthians, com o seu time jogando muito menos, o que também coloca por terra essa história de que tem que jogar sempre para ganhar dinheiro. Porque, com menos jogos, a CBF consegue ganhar mais, então a questão é a qualidade do seu jogo e não a quantidade do seu jogo, e isso fica provado por essa conta. Agora, nesses últimos 30 anos, a CBF, então, se consolidou como uma entidade financeiramente pujante, forte. E eu digo isso porque, em 1987, o presidente da CBF veio à televisão dizer que não tinha dinheiro para organizar o campeonato brasileiro daquele ano, o que deu origem ao movimento dos clubes de criar o Clube dos 13. Que 10 anos antes da Inglaterra criar a Liga da Primeira Divisão, já se organizavam aqui para organizar a sua própria competição, que até hoje é o maior recorde de público e renda da história dos campeonatos do Brasil. E aí eu faço um outro parênteses. Não é estranho que nessa discussão toda do consenso dos atletas, a única voz que não se escuta é a voz dos clubes. Onde estão os clubes? Será que eles não tinham que participar diretamente dessa discussão? Ou seja, o Clube dos 13 acabou agora, no ano passado, em razão de questões estruturais. O Clube dos 13 já não representava nada nem ninguém. Por quê? Porque ele nasceu em 1987 para organizar uma competição entre os seus membros. E no ano seguinte, já não organizava mais nada e nem mesmo representava os seus membros. Aliás, causava um desequilíbrio permanente no futebol brasileiro, que era o seguinte: um clube, por ser membro do Clube dos 13, mesmo sem disputar a primeira divisão, tinha
vez, voz e voto na divisão dos recursos da primeira divisão. Isso significa dizer que o clube ia lá para a terceira divisão e, ao invés de disputar a terceira divisão em igualdade de condições com aquelas equipes que disputavam a terceira divisão, tinha uma injeção de recursos adicional vinda do Clube dos 13, que causava um desequilíbrio na base, porque ele tinha mais dinheiro do que os outros, e causava um desequilíbrio no topo da pirâmide, que tinha menos dinheiro para se reforçar. Porque dinheiro, quando você tira aqui de cima, a cobertura é curta, vai faltar aqui em cima. Os clubes que estão aqui em cima não têm dinheiro para contratar, para se reforçar, enfim. Então, o Clube dos 13 passou de uma solução para organizar a competição em 1987 a um problema que trouxe desequilíbrio ao futebol brasileiro durante muito tempo. Então, o final do Clube dos 13 não é de todo ruim. Agora, quando os clubes deixam de ter um espaço de discussão, deixam de ter um espaço de representação, deixam de ter uma mesa para se reunir, porque não tem, e não tem naturalmente, porque a CBF, ela é a reunião das federações, ela nasce para representar as federações, ela é constituída pelas federações. Ela, por força da lei, que aliás no Brasil é assim, tem um problema, faz uma lei. Isso não resolve, né? Porque, sinceramente, ou você tem consciência de que a lei é resultado do fato social e respeita o fato social na elaboração das leis, ou então você cria uma série de constrantos, e é por isso que lei de esporte no Brasil não perde. Se a gente olhar para a lei Pelé, para a lei Zico, para a lei de 1970, aliás, a única que pegou foi a que criou essa estrutura ainda na ditadura do Getúlio Vargas, que até hoje mantém de pé essa estrutura de ligas amadoras, federações, confederações para todos os esportes, que era, na verdade, um decreto que até tinha, segundo o Eduardo falava na época, né, raízes fascistas, da eugenia da raça, né, da inspiração de Mussolini, é isso que até hoje norteia a organização do esporte brasileiro. Mas, então, eu queria deixar essa pergunta: cadê os clubes? Será que eles não têm interesse em discutir o calendário? Não são eles que contratam e pagam esses atletas? Cadê os clubes na discussão? Aí tem o atleta querendo cobrar da CBF uma solução para uma questão que não passa só por aí. Aliás, essa discussão passa muito mais pelas federações estaduais do que pela CBF em si, que começa aqui na base. E é só nessa base que nós vamos conseguir resolver o problema, ou pelo menos discutir o problema de calendário que engessa o futebol brasileiro, tanto na base da pirâmide, deixando de gerar 300 mil empregos por ano, 600 milhões de reais na economia, quanto no topo da pirâmide, que impede alguns clubes, e eu digo alguns pelo seguinte: dos 20 clubes da Série A, quantos vocês acreditam que teriam espaço para viajar para qualquer lugar? Olha, pelo menos 10, nem ao Paraguai vão, porque não tem público, não tem apelo, não tem marca e não tem como dizer que vão viajar, fazer pré-temporada, expulsionar. Então esse problema que se levanta da pré-temporada, da expulsão, é um problema de 10 clubes. E que se discute como se fosse o problema dos 783 clubes brasileiros. É preciso, então, muito cuidado na hora de tratar desse assunto. E aí, eu acho que é fundamental que a gente se pergunte qual é o futebol que nós temos. Porque esse viés de concentração de receita, ele só pode ser interrompido, ele só pode ser modificado através de uma atuação firme das federações, das confederações, porque cabe a elas não só fazer a tabela das competições, não só qualificar a arbitragem, não só verificar o cumprimento dos regulamentos, mas cabe a ela garantir o equilíbrio econômico e financeiro. Cabe a ela, sim, guardar a balança que equilibra e que dá a razão de ser e que, na verdade, cria tudo isso que a gente está vendo aqui. Porque se a gente não tivesse a incerteza do resultado, se um grupo fosse tão mais forte do que o outro, para que competir? Para que competir? Então, essa ação das federações para redistribuir esses recursos que hoje são gerados pelo futebol, e aí a reflexão é importante, por quê? Porque se a gente entender que o futebol é um negócio e apenas um negócio, talvez não haja espaço para falar dessa responsabilidade social que as instituições têm e que, na verdade, somente em razão delas vieram até aqui. Porque se o futebol é um negócio, puramente um negócio, não tinha clube nenhum de pé. Porque estão todos quebrados, falidos, devendo, sem dinheiro, sem pagar salário, enfim. Olha, por que eles, mesmo com tudo isso, chegaram até aqui? Nós conseguimos lembrar de pelo menos 20 clubes centenários aqui nessa sala. Se a gente for lembrando, eu tenho certeza que a gente chega a 20 clubes centenários. Mas eu duvido que a gente consiga lembrar de 10 empresas centenárias no Brasil. E por que isso?
é justamente porque o clube não é empresa, não tem vocação para ser empresa e nunca será empresa. Sabe por quê? Porque nenhum sócio, nenhum torcedor de clube quer ver um balanço bonitinho. O torcedor quer ver um time competitivo, raçudo, ganhador. O torcedor quer título. É paixão. Mas mais do que isso, os clubes no Brasil, aliás, é um outro parênteses que eu vou fazer, é um absurdo que com Copa do Mundo no Brasil, com Olimpíadas no Brasil, os clubes estejam se omitindo na discussão da preparação do Brasil para a Copa. Os senhores sabem que na África do Sul, a FIFA construiu 54 centros de treinamento para clubes locais, investiu 16 milhões de dólares para financiar clubes e competições locais. Por que o Brasil não merece a mesma cortesia se nós somos um país do futebol e se a Copa do Mundo no Brasil já é mais lucrativa do que a Copa do Mundo na África do Sul? Então, eu acho que é preciso que haja uma voz muito mais firme, muito mais forte, cobrando. Nas Olimpíadas, por exemplo, o modelo de formação de atleta no Brasil sempre foi através de clube. Sempre foi, não é só de futebol não. Flamengo e Fluminense são os dois clubes que mais formaram atletas da história da participação do Brasil nas Olimpíadas. E onde estão os clubes discutindo a preparação dos atletas para as Olimpíadas de 2016? O governo federal resolve investir na criação de centros de excelência, inventando um modelo diferente do nosso, ao invés de investir naquele modelo que trouxe o Brasil até aqui. E os clubes não falam nada. E o futebol parece que atrai todas as atenções do clube e eles se esquecem que eles sempre foram referências históricas, sociais, culturais e esportivas do Brasil. E eu vejo com muita preocupação quando presidentes de clube, aliás, do Fluminense, eu já vi falar isso algumas vezes, não, o resto tem que acabar, tem que investir no futebol, porque é o futebol que dá dinheiro. Isso é uma burrice. Por quê? Há 100 anos atrás, o esporte popular era o remo, não era o futebol. Será que daqui a 100 anos o futebol vai ser o esporte popular que nós temos hoje? Ou melhor, será que a internet que mudou o mundo não pode trazer esportes diferentes, não pode permitir um novo mecanismo de distribuição muito mais democrático que a televisão, garantindo receita a outras modalidades? Será que a gente vive num mundo estagnado, que não muda, que não evolui, para que alguém diga vamos acabar com o resto? Se os clubes chegaram até aqui, se clubes de regatas hoje são fortes, aliás, a maior torcida do Brasil de um clube de futebol e de um clube de regatas, é porque ele era dinâmico, é porque ele tinha condições de responder à sociedade, é porque ele não tratava das suas atividades simplesmente como um negócio que não dá dinheiro a cabo. Não dá, não é por aí. Até porque quando eles nasceram, nenhum deles dava dinheiro, pelo contrário, os sócios, eles colocavam o seu dinheiro, colocavam o seu talento, colocavam o seu trabalho à disposição dessas instituições. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco isso, porque um clube de futebol não pode se reduzir a um time de futebol. E falta essa reflexão. Então, quando me convidam agora para falar da questão econômica, os números aí eu tenho vários para mostrar, são esses e vários outros, mas eu acho que a reflexão é muito mais profunda do que isso, porque os números são apenas reflexos daquilo que a gente quer que essas instituições sejam. E, sinceramente, elas têm que voltar a ser referência para o Brasil, tão carente de referências éticas, sociais, culturais e também esportivas. Não dá para inventar a roda quando ela já está rodando há muito tempo. Bom, por último, eu quero falar de uma nova invenção da roda para acabar, vou mostrar mais um vídeo, que é essa invenção do Profóticos. Toda hora aparece alguém querendo solucionar o problema do futebol brasileiro. Vou resolver. E aí junta, faz comissão, vai, volta, e agora nós vamos emitir um certificado que o clube que forma a categoria, porque esse certificado pode ser descontado da minha dívida. Eu já vi esse filme antes, olha que eu sou os senhores aí que têm mais anos de história já viram mais vezes do que eu. Eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a time mania que já deveria ter resolvido o problema do futebol brasileiro. Mas não resolveu. E agora querem criar uma forma. Vamos lá. A Timomania. Qual o motivo do fracasso do jogo da Roberto e o que fazer para mudar essa situação? Quem está nessa fila é porque acredita na sorte, mas a maioria deles não acredita muito nesse jogo aqui. A Timomania. Já vou falar, mas nunca joguei não. Eu tanto jogo, eu fico confuso. Eu fico sempre na minha ação, não é aquilo. A Timomania nasceu em 2008 cheia de pompa, com a presença do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo dela era reduzir as dívidas dos clubes com o governo federal. Mas desde então, ela se tornou um patinho feio das loterias. Mesmo somada com a loteca e com a Loto Gol, a
Time Mania representa apenas 3% do total arrecadado com os jogos da Caixa Econômica Federal. Mas por que será que o brasileiro não leva sua paixão pelo futebol até as casas lotéricas? De repente, uma certa desconfiança, será que realmente pode dar o clube mesmo? A Time Mania não pode ter um preço maior do que a Mega Sena, ela tem que estar num preço mais abaixo e ser um produto que pague uma premiação maior, porque senão você vai sempre perder o carro-chefe que é a Mega Sena. Só a última Mega Sena da virada, Arrecada ali a rivalidade, no bom sentido, entre as torcidas, para que a gente possa ter de fato o produto sendo dito e muito colocado, vamos dizer assim, na mente dos torcedores. nas lotéricas, parece até mesmo um problema de desinformação. Você sabia que a Time Mania ajuda o seu clube do coração? Sabia não. Sabendo que ajuda o seu clube, você poderia jogar na Time Mania? Com certeza. E eu acho que eu vou começar a jogar agora. Que é bom, né? Também é bom explicar que o dinheiro das apostas nem passa pelos cofres dos clubes. Ele só serve para amortizar a dívida. A dívida dos clubes hoje é estimada em menos de 4 bilhões de reais, de todos os clubes do Brasil. Desses 4 bilhões, metade é uma dívida tributária. É uma dívida que já estaria equacionada pela Time Mania se a arrecadação prevista inicialmente tivesse se concretizado. Para quem tem fé, fica o recado. A Time Mania tem um único problema. A Caixa Econômica prometeu arrecadar 520 milhões e no primeiro ano não chegou a 90. E aí não se conseguiu amortizar os pagamentos que estavam sendo planejados. Aliás, na época, eu representava o Flamengo no Clube dos 13. Foi a comissão do Clube dos 13 que negociou isso. Olha, os clubes, eles confessaram as suas dívidas porque o governo não tinha controle dessas dívidas. Eu lembro, eu fui com o Márcio Braga na Receita Federal, ele levou um talão de cheque para o Flamengo, abriu o talão de cheque, eu vim pagar minha dívida. Quanto é? Até hoje a resposta não veio. Aliás, o que aconteceu naquela época foi o seguinte: o fiscal chega no seu clube, ou chega na sua empresa, todo mundo aqui sabe como é. Autua e depois discute. Autua, depois você discute. Muito bem. Então, enquanto os clubes estavam discutindo isso, em sede administrativa, em sede judicial, a Caixa Econômica chegou e disse: olha, vamos arrecadar conservadoramente 520 milhões de reais esse ano. Foi feita uma conta no papel de padaria. Olha, isso aqui vai dar para pagar a parcela, se eu confessar? Vai. Então os clubes abriram mão de discutir as dívidas que estavam discutindo na justiça, acreditando na promessa do governo que arrecadaria 520 milhões já no primeiro ano. Isso não aconteceu. E agora o mesmo governo que prometeu arrecadar 520 milhões de reais no primeiro ano e arrecadou 90, acha que pode vir cobrar dos clubes a parcela diferente da Time Mania que eles teriam que pagar para compensar a baixa arrecadação. Ora, quer resolver o problema tributário dos clubes? O mecanismo já está votado, já está criado, já funciona. É só tirar os 22% da Mega Sena e transformar os 22% da Time Mania e transformar em 5% da Mega Sena. A Mega Sena é um produto consagrado, que arrecadou 5 bilhões de reais no ano passado. Não tem projeção, não tem estudo, não tem nada. Todo mundo já sabe quanto arrecada. Então é o seguinte: a Time Mania, a raspadinha, o jogo que a Caixa quiser fazer, pode ficar, não tem problema não. Agora, quer resolver o problema dos clubes? É só vincular. E olha outra coisa: por que o COB tem 2% de todas as loterias e os clubes de futebol têm que ficar restritos somente a Time Mania, Lotogol e Lotérica? Olha, que representam juntas 3% da arrecadação total da Caixa. Então, quer resolver? É simples, não precisa criar nada novo, não precisa criar, é só resolver o problema de injeção de recursos nesse sistema que já está funcionando. Só não funcionou porque o governo não cumpriu a promessa de arrecadar. Então, às vezes, as coisas mais simples, mais diretas, mais objetivas. Aliás, o Nelson Rodrigues dizia que o mais difícil de enxergar era o óbvio ululante. O óbvio ululante está aí, o Congresso já aprovou o sistema para resolver a questão tributária dos clubes. A Caixa Econômica que não arrecadou. Não arrecadou por quê? E por que não vai arrecadar nunca? Porque ela promove os jogos todos na mesma rede de lotéricos, com a mesma tecnologia. Por que um vai melhor do que o outro? É simples.
É porque ela investe mais, porque ela ganha mais. É só pegar a divisão de receitas da Mega Sena, a divisão de receitas das outras, e ver qual é que a Caixa Econômica tem mais receita. É de lá, a Mega Sena que ela divide com menos gente. Então é simples. Nunca vai haver um produto melhor do que esse. Porque esse é o produto dela. Ora, então se é para resolver o problema, se os deputados, os senadores querem resolver o problema, é simples. Dá os 22% da tirania de volta para a Caixa, aliás, ela carregar de 520, 1 bilhão, quanto for. Porque, sinceramente, não há desculpa, não há razão para a Caixa Econômica, que faz loteria há tanto tempo no Brasil, errar tão grosseiramente. Dizer que vai arrecadar 520 milhões de reais no primeiro ano e não chegar a 100 milhões. Não há desculpa. Não há desculpa. Então, querem resolver? É simples. Está aí, a Mega Sena é um produto de sucesso que já contribui com o esporte, já contribui com o COB, com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Por que não contribuir também para o futebol brasileiro, que é o carro-chefe do esporte nacional? Então, fica aí, fico com essas reflexões, espero ter contribuído aí. Obrigado pela atenção. O Pedro, vou até consultar aqui o Renato, mas com certeza quero já agradecer o nosso contrato. Apertado, estou com medo das outras expressões para a gente tentar concluir. Até eu pedir, caso alguém faça alguma indagação, queira fazer alguma indagação, que você possa responder simplesmente, se pudermos ajudar nisso, dizer que, infelizmente, à sua disposição, acho que eu mesmo teria não uma contraposição, só queria referendar alguma coisa que você falou, acho que é um estudo, a questão da parte social, enfim, mas vai ficar prejudicado porque isso mereceria até uma formação a respeito. Mas eu vou indagar no plenário para fazer alguma indagação, para que você possa fazer um bate-pronto aí com a turma, para aqueles que queiram ainda fazer alguma exposição, senão suas considerações finais. Muito obrigado. Então vamos para o próximo palestrante. Obrigado, meu Pedro. Obrigado até pela sua compreensão. Dizer que foi. E até eu vou debater com você um outro ponto, particular.